E aí, Gabriel? Fala, mano. Tudo Beleza? bem, mano? Tranquilo? Vamos só alinhar aqui a câmera para caber Beleza. na tela. A gente tá barbudo, cara. Não cabe direito É, tudo na então. tela. A, a máscara já não dá pra usar direito, né? Então, cara, eu fui no supermercado hoje, coloquei a máscara, já não deu pra usar direito a máscara não, viu, cara? Fala pra você. Vai ser ruim. É, Se quiser baixar um pouco a sua câmera, ô, Gabriel, pra poder pegar um pouco mais tá. você. Peraí. Aí, ó. Aí. Ficou legal. Beleza. Você tá bem, mano? Tudo certo, graças a Deus. Estamos É. quarentenando aqui, né? Aquele jeito. Preparando bastante aula? Nossa vida, nem fale. Nossa Todo dia, né, atividade. cara? Tem que preparar todo dia, né? Porque senão não dá conta. É, É uma atrás da outra. Você também, né? Tá, eu vejo lá, todo dia tá preparando. todo dia estamos preparando aula, atividade, para ver se a gente consegue dar conta no trabalho à distância, né? E as pessoas pensam que de repente o professor está em casa fazendo um trabalho à distância, está mais suave. Não, pelo contrário, a gente está trabalhando muito mais, né? Eu Exatamente. acabei de sair de uma reunião com o grupo do cursinho, agora pelo Zoom também, que vai voltar agora semana que vem as aulas. Então, planejando como que a gente vai retornar, qual vai ser os meios pelo qual a gente vai retornar, vai utilizar para poder trabalhar todo o conteúdo de aula a ser apresentado nesse período. Então, estamos trabalhando bastante nesse contexto. Mas vamos lá. Exatamente. Gabriel, primeira Bora. coisa, obrigado por ter aceitado esse convite aí para a gente bater um papo. Um tema provocativo, né? Com certeza. Para Bastante. nós dois, né? Desafiador também e para aqueles também que nos ouvem, né? Primeiro, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui entraram, né? Todo mundo que está nos Sim. acompanhando, nosso bate-papo. Eu sei que as pessoas vão ir entrando na sequência, mas agradecer as Sim. pessoas que já estão participando com a gente. Lembrando que, na medida em que a gente for batendo um papo, vocês podem também estar perguntando, tá bom? Se houver Isso. alguma dúvida, alguma questão relacionada ao tema que a gente está trabalhando, claro, observar bem, porque senão a gente acaba saindo um pouco do contexto que a gente planejou para o nosso bate-papo. Mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, quiser colaborar com alguma questão nesse sentido, pode deixar aí no comentário a sua contribuição que a gente vai estar lendo. E claro, se a gente não souber a resposta agora, numa próxima que a gente marcar, a gente traz a resposta, ou a gente pesquisa rapidinho, estamos com o computador aberto aqui também, próximo, para que a gente possa dar algum suporte de repente, alguma dúvida, alguma questão que possa surgir, né? Primeiro, mais uma Eu vez, né, quero. vou deixar você fazer a sua saudação. Obrigado pela Sim. participação. E quem sabe essa vai ser a primeira de algumas outras que a gente fizer enquanto estivermos nesse tempo, né, de quarentena. Opa, com certeza. Eu quero agradecer, Ju. Para mim é uma honra, né? A gente está conversando aí sobre isso, até em modo público, né? Para estar dando informação, né? Para mais pessoas que também, com certeza, às vezes não conhecem o assunto, mas vai surgir um interesse, eu acredito, quando nós começarmos a falar. Agradecer também o pessoal que está entrando. Eu mandei para um monte de gente, né? Já entrou meu pai aí, minha mãe, meu irmão, tá todo mundo aí assistindo, né? Alguns amigos. Então, vai ser muito proveitoso, eu acredito. E, nem você falou, chamando, vamos embora aí. Vamos estudando os temas e vamos conversando. Vamos conversando. Lembrando que, para esse nosso bate-papo, nós sugerimos um conteúdo, um contexto. E o nosso objetivo aqui não é partir de uma proposta teológica, né? Então, deixar bem frisado que a nossa intenção é fazer uma análise histórica comparativa sobre a influência da religião persa dentro da influência no contexto judaico pós-exílio e o que isso reverbera posteriormente na cultura cristã também. Quais são os elementos presentes na religião persa, que é o zoroastrismo, e o quanto que essa influência daquilo que os persas acreditavam, como eles criam e como que a relação do povo judeu durante o período cativeiro, inicialmente sob a influência babilônica, né, quando ele vai para o cativeiro com Nabucodonosor, fica lá quase um pouco mais de 70 anos cativo, e quanto que esse tempo no cativeiro babilônico
Posteriormente, a Babilônia ela é derrotada num conflito com os persas então assumem o controle da região mesopotâmica e iniciam um processo de expansão em direção ao ocidente. E também, eu vou deixar o Gabriel falar um pouco mais disso, né, o professor de história, mas só para a gente entender que a nossa proposta é de fazer essa leitura histórica comparativa entre as influências persas e a cultura judaica que tinha anterior ao contexto do exílio, e quais são as influências e transformações que ocorreram pós-exílio e as visões que existe da perspectiva da vida, a alma, vida após a morte, que muda radicalmente a partir dessas influências persas dentro do judaísmo e que vai reverberar bastante na cultura do pensamento cristão. Por isso aí o nosso objetivo de trocar uma ideia, bater um papo acerca disso, julgamos importante não para criar polêmica ou discussão, mas percebemos o quanto que a construção do pensamento teológico, a construção da identificação do ser, do sujeito, enquanto uma alma pensante, a expectativa de uma vida após-morte, sofre influências do seu contexto histórico imediato, né? Então, deixar para o Gabriel fazer uma consideração inicial para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui. Muito bem. Então, só para a gente iniciar, entender do que a gente vai falar, eu vou explicar aqui o que é o zoroastrismo e o criacionismo zoroastrista, né? Como ele surge, aonde ele surge, aí para a gente poder entrar dentro do contexto do contato aí com o judaísmo. Uma primeira coisa que eu acho importante nós definirmos é que existe uma inocência em quem crê em alguma religião, de que a religião ela é totalmente pura e ela é totalmente sem influência externa. E não, a gente percebe, principalmente quem mexe com ciências humanas, que várias religiões aí se travou aqui. Tá me ouvindo, Ju? Não, tô ouvindo. Pode continuar. Tá? E isso de maneira nenhuma traz descrédito à veracidade das religiões, mas sim nos ajuda a compreender o seu início, né? Eu sou cristão, o Juliano também, né? Dentro de um ponto de vista cristão, até enriquece, no sentido de você entender as origens, de repente, falando do zoroastrismo, entender a construção de um propósito divino ao longo dessa formação. Então vamos lá, o zoroastrismo, né? O profeta Zoroastro, aí, chamado pelos gregos assim, mas na região da Pérsia lá ele era chamado de Zaratustra. Ele é um profeta aí que a maioria dos estudiosos localizam ele entre 1500 a 1000 antes de Cristo, tá? Alguns até um pouco antes, 1750 a 1000 antes de Cristo, e isso coloca ele num patamar de ser aí uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Sendo assim, logicamente, ali não na região que a gente está acostumado a falar, né, que é a Mesopotâmia, ali na Ásia Menor, mas ele está ali situado ali mais próximo ao Oriente, né? E ele vai trazer uma influência nas suas mensagens que vai revolucionar o contexto da época, porque ali da onde essa religião deriva, né? Que vem um pouco do hinduísmo ali, de religiões védicas ali da Índia, isso vai alternar o modo de pensar das pessoas. Ele é um pensamento enoteísta, né? Existe um Deus supremo e existem alguns deuses ali que o servem. Inclusive, o deus Mitra, lá do hinduísmo, aparece no zoroastrismo como uma divindade menor, né? Como se fosse ali uma espécie de arcanjo, fazendo um paralelo com o cristianismo, para com Ahura Mazda, tá? Que é ali o Deus Supremo, criador de tudo. Ô, Juliano, se quiser falar alguma coisa, você me corta aí que eu vou indo embora. Tá? Pode ir, então, pode ir. Tá. O mito criacionista do zoroastrismo, ele é mais ou menos desta forma. Existe até um correspondente parecido com o que é Cronos na Grécia Antiga, né? Chamado de Zurvan, que seria ali o símbolo do tempo. E nesse grande vazio que existia, Zurvan, então, tem 2 filhos. Um deles é Ahura Mazda, este deus que vai ser
o Deus considerado aí o bem supremo e a fonte de todo o bem, e o seu irmão Arimã, ou Angra-Mainyu, que seria ali a fonte de todo o mal, né? E proporciona pela primeira vez ali na região onde hoje é o Irã, tá? Antiga Pérsia, uma dualidade, um confronto, né, entre o bem e o mal. E esse confronto você não vê, por exemplo, presente no judaísmo pré-exílio, né? Antigo, né? O judaísmo antigo. Exato, no judaísmo antigo. Quando essa religião ela entra em contato com o povo judeu, e é importante a gente frisar também que antes da Pérsia dominar a Babilônia, ela já havia estabelecido alianças para derrotar o Império Assírio em 600 a.C. E nessa aliança, então, neste momento, a religião oficial do Império Persa era o zoroastrismo, tá? Quando o zoroastrismo, então, ele entra ali em contato com o povo judeu, ele já está ali sistematizado em doutrina, com rituais de purificação, com definido com os gatas, né, ou a Avesta, que é o livro sagrado deles, perdão, já é escrito ali de maneira sistemática. Então, tudo isso vai entrar em contato com o povo no cativeiro e vai aí alterar algumas coisas que eles pensavam, tá? Até vou citar alguns textos bíblicos aqui depois para a gente perceber, né, como isso aí foi sendo construído ao longo do tempo. Vai Só um falar mais minutinho alguma só, coisa? só um minutinho só, Gabi. Quando a gente fala do zoroatrismo, para a gente compreender também esse lance que a gente fala sobre as religiões antigas, né? Quando a gente estuda a religião, né, eu falo muito disso, eu falei até numa live na semana passada com outro amigo. Lá no Unicamp, no curso de antropologia, a gente estuda muito esse fenômeno também da construção cultural, tanto quanto a influência religiosa dentro dessa construção cultural, quanto que é importante nisso. Quando a gente vai olhar para as civilizações antigas, nós percebemos que, apesar da diversidade geográfica dessa religião, existe um tronco semelhante, existe uma narrativa principal que dá base para essas religiões, né? E aí que existe uma certa diversificação religiosa. Tem um antropólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss. Ele fez uma análise, por exemplo, da religião aqui na América entre os índios, né? No período que ele teve para cá, ele foi um dos que colaboraram para a construção das ciências humanas no Brasil, na USP, na FEFELESH, foi um dos professores que veio para cá, na escola francesa que veio para o Brasil, e no período que ele esteve aqui, ele também foi para Mato Grosso, esteve investigando algumas culturas antigas aqui na América. A ideia dele era conseguir compreender essa linha histórica religiosa que existe entre todos os povos ameríndios que vai da Patagônia até o Alasca. Então inclusive o livro dele é chamado As Mitológicas, né? Uma série de livros. Nesse livro ele consegue identificar, apesar de povos totalmente diferentes, né? Povos que estão lá no norte, no Alasca, sem nenhum tipo de contato com povos que estão no sul da Patagônia, ele conseguiu perceber na narrativa mitológica da construção religiosa desses povos um tronco, um entroncamento, um mesmo Deus, ou um mesmo referencial, muda-se o nome, mas um mesmo referencial religioso, divino, que dá base para aquilo que é a percepção de vida, a percepção de morte, a percepção das influências dos cursos naturais, das forças de natureza. Então isso nos mostra o quanto que nas religiões antigas, nessas que dão base para aquilo que vai se constituir posteriormente como as grandes religiões monoteístas, elas têm uma narrativa anterior, nós poderíamos até dizer antiga, né, quase que pré-histórica, que aí, se nós fôssemos partir do pensamento cristão, nós falaríamos, né, judaico-cristão, a narrativa de Gênesis, que dá base para todas as civilizações, conforme elas vão se dispersando e elas vão se organizando geograficamente em região, ela vai então assumindo características específicas, linguagens específicas e vão então criando narrativas. No zoroatrismo, quando o Gabriel falou acerca desses pequenos deuses que são inferior aos deuses superiores, né, a Mitra, a Ormuz, esses deuses, essas pequenas divindades corresponderiam à hierarquia angelical do pensamento
judaico-cristão, né? Ao arcanjo, né? E as potestades, tronos, principados, que são essas hierarquias. Terminologias que a gente vai aproveitar para usar um pouco, que essas terminologias, por exemplo, não apresentam na narrativa judaica pré-exílio. Vai estar presente na narrativa judaica pós-exílio, né? Ou no meio do exílio ou pós-exílio. Isso é interessante a gente Exato. frisar. Interessante, Ju, porque é o seguinte, quando a gente olha esses detalhes, né? O que você encontra, por exemplo, no zoroastrismo? Céu, inferno, ressurreição, né? Você tem ali uma crença zoroástrica de que a cada 1000 anos nascerá de uma virgem alguém para combater os males de Arimã. Ou seja, Olha que você tem interessante. muitos pontos em comum com religiões aí, principalmente com a religião cristã que nós temos hoje, né? Então, você tem rituais de purificação. O primeiro encontro de Zoroastro com Ahura Mazda, ele está se purificando no rio, muito parecido com o e que nós aí cristãos fazemos até hoje. Então esses detalhes, essas nuances aí que a gente encontra desde a antiguidade nas religiões antigas, nos mostram aí pontos em comuns importantes, né? Se você pega, por exemplo, o dilúvio, né? Você tem o épico de Gilgamesh, babilônico, que é uma narrativa praticamente igual à do dilúvio. Você tem Você tem perspectivas maias, antigas dos povos que são próximos aos maias, que citam também uma narrativa acerca do dilúvio. Aqui na América Central. sim, sim. Então, quer dizer, você tem muitas histórias em várias civilizações diferentes que se parecem, que se correspondem. Você tem o mito da criação zoroástrico, eu não terminei de contá-lo, quando Ahura Mazda, ele ali cria um primeiro homem e um primeiro touro, né? Esse homem e esse touro, eles morrem e aí eles vão à terra. E aí da terra cresce uma árvore ali do touro e uma árvore do ser humano e dá origem, então, aos seres humanos e aos animais, né? Então você tem ali várias semelhanças, né, características ali, ou seja, o primeiro homem e a primeira mulher surgem de um primeiro homem criado por Ahura Mazda. Então essas características que nós conseguimos visualizar, elas mostram aí como as religiões, especialmente as monoteístas, né, elas vão estar se entrelaçando aí na antiguidade, em muitas narrativas, em lugares diferentes no mundo. E é isso que a gente consegue visualizar depois. Até o Bruno aqui está fazendo uma contribuição. É verdade. Eu esqueci o nome do autor desse livro, Bruno. Se você conseguir pesquisar rapidinho e colocar para a gente no comentário, quando a gente está falando. Mas tem um livro fantástico. Acho que eu já comentei até esse livro com você, Gabriel. Não sei se foi com você que eu comentei ou foi com uma outra pessoa recentemente sobre o fator Melquisedeque, né? Que ele fala sobre essa narrativa presente em todas as civilizações, essa cultura. Tem até uma história interessante nesse livro de um missionário que vai numa civilização, por exemplo, para poder evangelizar e inicialmente ele não chega falando de Deus, né? Ele tenta primeiro compreender qual é a cultura, qual é a lógica religiosa, como se está as autoridades, como estabelece toda aquela leitura específica de que um antropólogo ou missionário faz, né? O Bruno colocou aqui o nome do autor, é Don Richardson, né? O Fator Melquisedeque de Don Richardson. É muito bom esse livro. Se vocês puderem adquiram, vocês não vão estar perdendo nada, pelo contrário, é muito importante. Mas nesse livro ele cita que ele estava numa comunidade e de repente ele participou de uma festividade onde eles iam fazer umas oferendas próximo a uma praia, não lembro se é uma praia ou um lago muito grande, e que eles faziam pequenas embarcações e jogavam na água e ficavam batendo no peito, né? E ele questionou por que ele estava batendo no peito e qual que era o sentido daquela oferenda. Ele falou que se o barco voltasse era porque os pecados não foram perdoados, mas se o rio ou o lago, não lembro certinho a especificação, se o lago, as águas, né, aceitassem a oferenda, é porque o pecado havia sido perdoado. Aí ele se questiona acerca da consciência de pecado. O termo pecado, a consciência sobre perdão de pecado.
né? Então, isso está muito presente também no zoroastrismo, né? No zoroastrismo, aliás. Diz que a alma humana, ela foi criada com essa dimensão, o ser humano foi criado com essa dimensão do bem e do mal, né? E cabe ao ser humano, Exatamente. então, buscar ser virtuoso, buscar ter uma vida digna, justa, evitar todo pensamento impuro, né, e mal, de modo a se aproximar da luz, porque esse lance da dimensão luz, trevas, Sim, bem, mal está muito presente dentro do contexto do zoroastrismo e que também vai influenciar muito o pensamento judaico-cristão. perfeito. Até assim, quando você olha ali o Pentateuco, né? Quando você olha a Torá, os primeiros livros ali do judaísmo, né? Os primeiros livros do Velho Testamento cristão, você percebe que não tem essa dualidade, né? Coisas ruins e coisas boas procedem de Deus, né? Você tem ali relatos, por exemplo, de Deus na antiguidade ferindo os assírios. Um anjo vai e mata 185 mil pessoas. Você tem um espírito maligno da parte de Deus que atormenta Saul. Você tem Em ali, Isaías, Deus fala, isso é interessante, né? Eu pedi para você sim, explicar isso aí para mim. É, Isaías fala, Deus falando assim, eu crio o mal, mas eu faço bem, né? exato. Através de Isaías. Isaías capítulo 29, né? Ele fala que Isso. dele procedem todas as coisas. Então, isso aí é uma característica desse judaísmo antes do exílio. Depois do exílio, você vê um outro judaísmo. Você quer ver um exemplo, assim, que para mim é um exemplo que salta aos olhos? Você pegar, tem um texto aí que é polêmico no meio cristão, que é aquele texto de Reis e Crônicas, em que Deus fala para Davi fazer um recenseamento, e no texto de Crônicas fala que Satanás impulsionou ele para fazer esse Sim. recenseamento. Se você pegar a data do livro de Reis, é entre 900 e 500 antes de Cristo. Portanto, provavelmente antes do exílio. Sim. Crônicas, escrito provavelmente por Esdras, né? Já Posterior. está posterior ao exílio. Ou seja, ali já parece haver uma influência, né, de uma dualidade. Um Deus mau que está ali o tempo inteiro tentando desvirtuar o ser humano ali do seu caminho. Uma outra coisa aqui que me ocorreu agora também é o número 7, né? Vem a Ahura Mazda ali com 6 deuses e a conclusão aí é que o ser humano seria o sétimo ser que deveria ali ser parecido com a Ahura Mazda e deveria então fazer rituais, se purificar para alcançar esse patamar aí de virtude para o julgamento final zoroástrico, né? Então, na própria Bíblia, você consegue visualizar ali algumas coisas, um pensamento judeu antes do exílio e um depois do exílio, né? E que nem eu comentei, durante o exílio, durante os 70 anos em cativeiro babilônico, os persas já tinham relações com a Babilônia. Então, com certeza, eles já conheciam ali a religião persa, né? Visto que os persas ajudaram eles na derrota do Império Assírio, isso não ia ser de graça também, né? Com certeza ali tinha relações comerciais, trocas culturais, que faziam, então, aí que permitiu essa transição de pensamento, né? Tem alguns historiadores que afirmam que no conflito entre persas e babilônicos, né, na derrota babilônica para os persas, houve forte influência não apenas da classe sacerdotal de alguns magos, né, que estavam da religião babilônica, que estavam Sim, descontentes com a autoridade da monarquia babilônica, com os descendentes de Nabucodonosor, tanto quanto dos judeus que iniciaram uma subversão. Então, a história fala que essa vitória dos persas sobre a Babilônia, que na época era uma potência militar, e que foi sim. uma derrota muito fácil. A vitória tem até um autor, eu esqueci o nome dele agora, estava lendo antes da gente fazer um bate-papo, ele afirma o seguinte, olha, a maneira pelo qual Ciro, que foi o responsável pela unificação entre medos e persas, e aliado aos medos, conseguiu derrotar a Babilônia,
e depois que ele vai subjugar o povo medo, né, e vai unificar a coroa, Sim. tanto que você percebe que quando Daniel vai para a região da Pérsia, Daniel não vai para a Pérsia, Daniel vai para o reino Medo, cujo rei era Dario, né? Isso. Depois da morte de Dario, vem Beltesazar, ele está lá na região do povo do Medo, próximo da Alta Mesopotâmia. Então você tem dentro desse contexto essa presença dos persas dentro de um contexto babilônico, de modo que a vitória não foi uma vitória muito difícil de acontecer, né? Esse autor afirma, olha, a maneira pelo qual a expansão do Império Persa se deu sob a autoridade do rei Ciro, que na história foi conhecido como Ciro Grande, tinha que ter uma influência sobrenatural, porque não era natural um homem com um exército daquele porte que ele tinha, que vencer impérios com um exército em termos numéricos muito maior. É o caso da Babilônia, por exemplo. Né? E ele vence sem muitas restrições, sem muitas dificuldades. Né? Isso demonstra o quanto que existia uma relação entre os persas e os judeus que estão presentes no cativeiro babilônico e que existe essa aproximação entre eles que vai determinar muito essa influência. Com certeza. Gabriel, se a gente fosse falar um pouco sobre o cativeiro babilônico, né? A gente está falando aí um período, a gente sabe que 70 anos, vem aí de novo a palavra 7, né? Sim. 10 vezes 7, né? Então, o número 7 dentro do contexto judaico e a partir dessa muita influência também do persa, o termo, o número 7, a questão da numerologia, faz grande diferença. Exatamente não foi 70 anos exato, né? A gente está falando de um período, né? A gente está falando de um período cujo período exerce influência tanto no contexto judaico, que ele influencia a cultura babilônica, né? A gente vê, por exemplo, a influência do Deus Altíssimo, conhecido por Nabucodonosor, depois dos 7 anos, né? E o quanto que o culto a esse Deus Altíssimo passou a fazer parte da cultura babilônica. Mas fez parte da cultura babilônica dentro do contexto babilônico, não dentro do contexto judaico. Então, é mais um Deus agregado ao politeísmo babilônico, mas identificado pelo rei Nabucodonosor como uma divindade superior a todas as outras. Né? Então, conta pra gente um pouco sobre essa influência do cativeiro, esse período do cativeiro e essas terminologias históricas, quando a gente fala de gerações, né, que ficaram no cativeiro e depois retornaram com a libertação pós-dominação de Ciro, o rei da Pérsia. Perfeito. Uma coisa que nós precisamos aí pensar, né, a respeito disso é o seguinte: quando você tem essa miscigenação de deuses aí, toda essa contato com a cultura, o próprio povo hebreu vivenciou isso, né? Enquanto Moisés subia no monte lá e criava um deus, fazia um bezerro de ouro, né? Aí começaram depois a reclamar lá que estava andando muito no deserto, queria voltar para o Egito. Então, quando você olha esses deuses aí aparecendo dentro de um contexto, especialmente aqui dentro do contexto babilônico, você percebe que isso vai sendo aos poucos falado. E para falar disso, eu preciso lembrar uma coisa: o Império Persa, ele é um dos primeiros impérios da antiguidade que ele não era sempre violento. Às vezes ele dominava toda uma região ali, simplesmente liberando a religião, os costumes das pessoas presentes naquele local e pedindo que lhe pagassem impostos e tributos, né? Então, por exemplo, ele domina várias regiões dessa forma, sem a força física. A Babilônia, eu acredito que, de repente, inicialmente pode ter sido assim, e aí quando chegou em 539, ele, não, agora é nosso, e aí ele parte para esse lado mais violento. E as pessoas que estão vivendo dentro desse contexto, né? Quando, por exemplo, a gente fala de 70 anos, você tem ali, pelo menos, né, 2 a 3 gerações de pessoas nascendo, aprendendo coisas diversas e falando acerca dessas coisas, né? E isso vai fazer, então, com que as pessoas presentes dentro desse contexto alterem aí e percam até, às vezes, a forma de pensar, né? Um judeu em cativeiro, ele não tem acesso à Torá, ele não tem acesso ao seu livro sagrado, ele está ali como escravo, está ali trabalhando, né? Então, isso vai fazer, então, com que nesse contato, nessas trocas culturais,
ele comece a pensar de outro modo. A gente, assim, no nosso contexto, se você pega uma liturgia de um culto cristão aqui em Bragança Paulista e compara um culto cristão na Angola, é totalmente Totalmente diferente. diferente. É totalmente diferente. Se você pega um culto nosso aqui, não precisa nem ir longe, e um culto, por exemplo, em Salvador, Bahia, é bem diferente a liturgia. Por quê? Porque o meio que a pessoa está acaba influenciando a visão dela acerca da divindade, né? E isso é de modo cultural e de modo... Não estou falando que altera o Deus, mexe na divindade, mas o seu olhar sobre ela muda, né? E é isso que eu encontro na Bíblia algumas vezes também aqui, que eu consigo ver essa relação do zoroastrismo no judaísmo. Uma outra consideração importante a se fazer, quando a gente fala sobre influência, né, do povo em cativeiro, num cativeiro estrangeiro, é que na narrativa, por exemplo, do livro de Neemias e Esdras, principalmente no livro, muito mais no livro de Esdras, você vai ver que os hebreus que retornaram do cativeiro juntamente com Esdras, quando foram organizar o culto, quando eles leram a lei na língua hebraica, eles não conseguiam entender porque eles já tinham perdido o contato com a língua hebraica. Houve a necessidade de um Exato. reaprendizado. Então, o hebraico pós-exílico, após o exílio babilônico, não é o mesmo hebraico pré-exílico. Você tem aí, de acordo com alguns historiadores e alguns linguistas, diz que tem aproximadamente de 3 a 4 tipos de hebraicos diferentes. Aquele muito influenciado pelo contexto cananeu, de Abrão, né? Que Abrão, Sim, na verdade, ele é um caldeu, isso vale frisar, né? É um mesopotâmico, né? é o Mesopotâmia. Babilônico, né? Da Babilônia antiga, quase contemporânea de Sim, Hammurabi, fortemente influenciado por todo o contexto cultural de leis de levirato, da poligamia, do próprio panteísmo, né? O livro de Osés fala que Abraão adorou os deuses dos seus pais, né? Então, sim, esse contexto está muito presente na cultura. E é importante, quando a gente fala a partir de uma linha teológica, identificar o quanto que Deus começa a se revelar gradativamente ao povo, apesar dessas influências. E a Bíblia é um livro que relata a maneira com que o homem começa a perceber e compreender Deus. Não a maneira com que Deus é, porque Deus ele é Deus e está tranquilo, não está sofrendo crise de consciência. Quem sofre sim. essa crise somos nós, na maneira com que a gente Exatamente. compreende ele. Agora, nesse sentido do cativeiro, quais são da Bíblia os livros, inclusive proféticos, que sofrem bastante influência do contexto persa? Muito bem, vamos lá. E agora começa as provocações e começa a entrar mais um pouco dentro do nosso contexto. Vou dar um exemplo básico aqui para você. Os teólogos, historiadores, estudiosos em geral, não têm uma data definida, né, para a escrita do livro de Jó, por exemplo. Eles não têm uma data definida para quando Jó foi escrito. Alguns falam que foi Moisés, outros falam que foi algum sacerdote ali da época, mas nós temos, por exemplo, um relato, a primeira menção de Jó na Bíblia é feita pelo profeta Ezequiel, né? Que está dentro do contexto do cativeiro babilônico. E antes disso, você não tem na Bíblia, tá? Historicamente, culturalmente falando, pode ser que alguém encontre paralelos teológicos com isso, mas você não tem a figura de Satanás presente. Você não tem a figura de Satanás, né? E no zoroastrismo, Arimã, o príncipe das trevas, né? O cara que quer desvirtuar o tempo inteiro, você não tem ele presente antes do exílio. Você tem, por exemplo, Ezequiel 28, Isaías 14, que são ali uma referência aos próprios reis da época ali. Ezequiel 28 ao rei de Tiro, em que ele usa uma metáfora, Isaías 14 também, e que a tradição colocou isso como... Eu vi aqui da Revolução Industrial, que é a pergunta. Nada. Voltando aqui, como que dentro desse contexto aí do exílio, isso se modificou. Então, pensando, se a gente pensar aí que Jó, né, de repente pode ter sido escrito nesse período, aqui você encontra muitos paralelos com o zoroastrismo. A primeira delas é a reunião celestial. A Ahura Mazda Sim. se reunia frequentemente com suas 6 divindades menores ali. E o versículo de Jó, capítulo 1, começa assim:
e o Senhor, os anjos se apresentaram diante do Senhor e Satanás estava com eles. Aí aparece a figura do diabo, né? E aí Deus fala, observaste meu servo Jó, que é homem íntegro e reto. E aí Satanás fala, por que Que você era, deu tudo que para era a ele? perspectiva persa do homem bom, justo, virtuoso, né? Exato, exatamente. E aí você tem Satanás ali aparecendo como a figura que desvirtua. Falar, não, é porque você deu tudo para ele. Tira tudo dele e ele vai se negar, né? E aí Deus permite com que ele faça isso. Então, assim, se você olhar a cultura judaica antes disso, você tem, por exemplo, o diabo, ele não está presente, e também não está presente ideias de inferno, né? A palavra lá, Sheol, quer dizer sepultura, morte. Depois do exílio, você tem vários textos falando sobre isso. Daniel profetizando, por exemplo, que uns ressuscitarão, a ideia de ressurreição zoroastrista e também, uns ressurgirão para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Você tem Que é a releitura apocalíptica também, né? No Apocalipse. exatamente, que é a mesma releitura do Apocalipse. Você tem, além desses, em Zacarias também, pós-exílio ali, uma menção a Satanás. Ou seja, começa a aparecer a figura do Satã como um Deus poderoso, como alguém que vai para o embate ali com o Deus Supremo, né? E isso vai fazer aí essa influência acontecer, assim, em meu ponto de vista. E outros textos, aí você pega Novo Testamento, aí é o que você mais vê. É, Por exemplo, o apóstolo Paulo chama Satanás de Deus deste mundo. Você vai ver um Jesus sendo tentado no deserto, né, pelo Satanás ali como um Deus também. Eu posso te dar tudo se você prostrado me adorar. Então, essas influências que vão aparecendo aí aos poucos, gradativamente na cultura judaica, lembrando que todos os apóstolos eram judeus, né? Então, eles sim. que escreveram ali os 4 evangelhos, e aí você vê os endemoniados gadarenos, você vê a tentação de Jesus no deserto, você vê Satanás ali induzindo Judas a se enforcar, é muito diferente do Satanás do Antigo Testamento, que é visto só como aqueles paralelos que eles fazem ali de Gênesis, por exemplo, né? Da serpente, ou etc., você vê ele como um instrumento que Deus utiliza para algum fim. Já no Novo Testamento, você encontra ele mais poderoso, atuante ali para desvirtuar as pessoas. Então, essa mudança aí eu acho que acontece depois do exílio. Olha que interessante, Gabriel. Esse Deus que você está falando que é da força maligna, que é o Arimã, ele é representado dentro do contexto do zoroastrismo como uma serpente que vive no deserto, né? Sim, É o exatamente. tentador, ele é o destruidor no deserto, ele é aquele que vive nas sombras eternas. Aí você pega no contexto judaico, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, né? Então você percebe um Exatamente. pouco na narrativa essas influências, né? Se pega, por exemplo, Gênesis, alguns autores falam que os livros escritos em si do Tanakh, que é os livros antigos, que a gente chama de Velho Testamento, né? O Tanakh é o Sim, livro falado do Velho que compõe a Torá, os profetas, os poéticos históricos sim, do Velho Testamento, que eles foram escritos entre final do século V e o século IV a.C., registrados. A tradição oral ela é muito antiga, mas os registros em si para formar o canon hebraico ela é recente. Então, sim. alguns historiadores afirmam que nessa escrita para formar o canon hebraico, para formar esse canon do Tanakh, é justamente que houve também essa introdução dessa perspectiva persa, né? Por exemplo, a figura da serpente tentando Eva no Jardim do Éden, né? Que é a perspectiva do Exatamente. paraíso presente também no zoroastrismo. Isso. E se você analisar, assim, eu estava pensando um pouco sobre isso, e isso eu não estudei, mas é uma dedução minha. Você vê um judeu no Novo Testamento muito mais medroso. Você vê um judeu que ele tem várias lendas judaicas no livro de Jó, o Leviatã, o Behemoth, né?
que aparece ali como criaturas monstruosas, que no final dos tempos terão uma batalha final também, e você vê os judeus com medo disso, né? Quando Jesus chama eles para navegar à noite, os judeus não querem, porque eles têm medo do Leviatã na água. Quando Jesus, então, fala, tem um demônio lá manifestando, e eles, Senhor, vai você aí, eu não consigo expulsar não. Aí ele fala, ô geração de pouca fé, que não consegue aí entender que algumas castas, né, só saem com jejum e oração. Então você vê um judeu muito mais restrito com essa questão do mal do que existia no Velho Testamento, né? Que fabricam lendas aí e que estão dispostos a encarar a figura de Satanás como uma espécie de Deus poderoso, que é o que a gente encontra no Novo Testamento muitas vezes. Se você pega os estudiosos, né, alguns têm as considerações. Martim Lutero, por exemplo, ele falava, né, que Satanás era como um cachorro ali preso por uma corrente por Deus, e Deus de vez em quando soltava ele para cumprir algum propósito, né? Mas, em geral, a visão que se passou a ter acerca do diabo, de Satanás, no Novo Testamento, foi totalmente modificada do que era no judaísmo antigo. E provavelmente isso aí foi de influência da cultura persa, do zoroastrismo, dentro do contexto judaico. Nos zoroastrismos, nessa religião persa, você tem uma perspectiva de vida após morte. Né? Uma perspectiva do que seria a passagem da vida, inclusive na morte. E é comum nas religiões antigas você ver aquele lance de que a justiça da vida após morte ela é determinada pela balança. Você tem isso na cultura, na religião egípcia, né? Onde para você pluma de mate. E isso, para você passar para o outro lado, né? Você tem que fazer uma oferenda, essa oferenda vai ser colocada na balança. Você tem também na religião babilônica essa perspectiva de que o juízo final vai se estabelecer a partir também de um certo juízo de Deus com os homens, julgando as obras que vão ser pesadas na balança. E você tem essa influência também dentro do zoroastrismo, né? Eu quero que você faça um comentário, porque eu lembrei de um texto que tem aqui no livro, eu abri várias abas da Bíblia aqui no computador. Sim. Deixa eu achar aqui em Daniel, no capítulo 5, fala acerca o livro de Daniel, já no capítulo 5, a Babilônia já havia sido derrotada pelo povo medo-persa. Daniel já era tido com grande respeito por Nabucodonosor, dado a interpretação do sonho, e ele é levado com muita honra para a região dos povos medos pelo rei Dario. O rei Dario fez dele o terceiro homem do reinado, né? Então Daniel não é qualquer reinado estrangeiro, né? Daniel conviveu e viveu muito próximo daquilo que é a figura do rei, lembrando que no contexto persa, o rei ele era um tipo também de sumo pontífice da religião, né? Um sumo sacerdote da religião do zoroastrismo. E no livro de Daniel, aqui no capítulo 5, o filho do rei Dario, um cara chamado Belsazar, quando ele assume o governo do povo medo, ele vai fazer uma festa, vai se regalar, diz o texto. E aí o que vai acontecer? Ele vai pedir para trazer as taças do templo que estavam na região babilônica, para que eles pudessem usar as taças para pôr vinho para aquele ambiente do banquete. Aí diz que no momento que eles estavam se alegrando, festejando, aparece uma mão na parede, né? E essa mão começa a escrever, eles não entendem o que é essa mão na parede, e começa a escrever. E ele chama os magos, que os magos eram tipo a classe dos levitas, né? Entre a religião judaica, era um grupo de pessoas que eram sacerdotes que passavam de geração para geração entre os filhos, né? Inclusive eles eram um clã, um povo específico só para essa função sacerdotal. Chamaram vários magos, não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede, e aí uma parente próxima do rei Nabucodonosor falou para Belsazar que existia um homem que Nabucodonosor tinha com muito em conta, muito respeito, que interpretava sonhos. E aí ele manda chamar Daniel. E Daniel vai lá e Daniel entende o que está escrito. Na parede está escrito a seguinte frase: Mene, Tekel, o Farsim, né? Alguns traduzem por Tekel Parsim. Está lá em Daniel capítulo 5, verso de número 25, 26, 27 e 28. Olha que interessante, verso 26. A palavra Mene, que significa
contou Deus o reino. Deus contabilizou o seu reino. A palavra tekel significa pesado você foi na balança. E Sim, parsim ou perés, você foi dividido, foi o teu reino e dado aos medo-persas. Né? Então, olha o quanto que esse lance de pesar na balança, né, a leitura de que se está pesando na balança um reino, um rei, uma vida, para saber se ele vai ser justo ou não, está presente também no livro de Daniel, logo no início dos primeiros capítulos. exato. E na cultura zoroastra, isso funciona da seguinte maneira. Esse é o centro do, como eu posso dizer, da santificação do zoroastrista, né? Então, para ele ter acesso à ressurreição, eles têm duas ressurreições, tá? Eles têm uma primeira ressurreição da vida pós-morte. Você morre, então sua alma é levada para julgamento e ela pode ou ir para o paraíso ou ir para o inferno. O inferno deles tem um conceito purificador, de que você vai pagar ali pelos seus pecados e depois lhe será dada a oportunidade novamente de se pesar as atitudes boas e más. E É então tipo na de um ressurreição purgatório, né? é igual um purgatório. É igual um É. purgatório. Essa é bem a Vai influência cristã, saber. né? Exatamente. Essa é a influência do E cristianismo. aí, nessa segunda ressurreição, que seria do corpo, aí sim você vai de modo definitivo ou para o paraíso, ou irá pagar seus pecados e ser extinto no inferno. Né? Então, esse ato aí de pesar na balança é a vida do zoroastrismo. Inclusive, eles têm 4 tipos de rituais de purificação diferentes. Tem um que chega a durar 9 dias. Né? Então, eles levam muito a sério essa questão de fazer o bem e de produzir, fazer coisas boas. E aí vem Arimã, que é o cara mau, e tenta vir desvirtuar essa vida boa, essa vida digna que a pessoa está levando, para que então ela não vá direto ao paraíso, né? Então, esse pesar na balança que você comentou aí, presente em várias culturas, ele nada mais é do que o centro do pensamento Zoroastra, no sentido de como levar a vida. No final da vida, vai ser pesado numa balança, as atitudes boas e as atitudes más. Aqui, ter mais peso aí vai definir o seu destino. Então, para eles, isso é essencial, né? E esse dualismo, Ju, se você parar para analisar, ele é muito presente, principalmente você pega algumas denominações cristãs, né, já atuais aí, alguns movimentos que surgiram no meio do cristianismo, traz esse negócio muito forte, né, da batalha espiritual. Não, o mal está tentando. Eu encaminhei um áudio engraçado para você esses dias, né, Sim. de um cara falando que o diabo e os demônios estariam à solta no dia 8 de maio, todo mundo teria que ficar em casa, escondido. Acendeu uma vela branca. Acender uma vela branca, exatamente. E se você para pensar, eu lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe tá aí, vou falar, ó, ele colocava eu para assistir lá aqueles. Deixados para trás? Não deixados para trás, mas aquele de mensagem subliminar, né? Ah, sim, os Mensagem textos subliminar ali em músicas, em textos, em algum na sentido. Disney. Isso. E aí esse pensamento dual, né, de existe ali uma força má contra uma força boa e quem você alimentar mais vai ganhar, é até meio Thomas Hobbes, né, o negócio, É, vai influenciar demais ali a forma do Zoroastra viver e a forma como levar a vida. Hoje, atualmente, é uma religião que tem mais ou menos 150 mil seguidores, ali concentrado ali na região do Irã, né? Um dos caras mais famosos aí que foi visto como um dos seguidores dessa religião é o Fred Mercury, né? O vocalista do Queen. Então, esse pesar na balança aí, que é o tema central, é o centro, é o objetivo enquanto vida da pessoa aí que segue o zoroastrismo. É tentar fazer com que as obras boas ultrapassem as obras más.
para que no dia do julgamento final ela possa ter acesso ao paraíso e ao seu criador, Ahura Mazda. É interessante você falou uma palavra que eu ia te perguntar agora. Quando a gente lê o Velho Testamento dentro da cultura judaica antiga, você não encontra esse termo paraíso. Não existe paraíso. Né? Não. Você não tem nenhuma descrição do paraíso. Né? A descrição é de que Deus salvaria o seu povo. Mas essa Sim, salvação não está atrelada a esse ambiente geográfico de tirar você do ambiente terreno para um lugar superior. Aí que você tem depois da influência persa, principalmente a partir do período intertestamentário, que a gente fala, né? Esse período intertestamentário, sim. nós temos forte presença dessa perspectiva do paraíso. Só ler um comentário aqui, uma pessoa fez um comentário falando, olha, então no período do exílio, os judeus, foi o comentário da Maria Clara, então no período de exílio, os judeus e os babilônios já exerciam influência. Assim, os babilônicos e persas exerceram influência na cultura judaica, certo? Então, tanto os babilônicos quanto os persas, eles exerciam influência na cultura judaica. É isso que a gente está, inclusive, discutindo. Quanto que está presente na cultura judaica essas influências persas. Vamos voltar aqui. Essa perspectiva do paraíso, você não encontra ela nem em Gênesis, nem na narrativa de Abraão, as promessas. A promessa de que viria um descendente da mulher que restabeleceria a relação com Deus. Mas você não vê uma perspectiva de paraíso. Né? E, inclusive, você pega os Exato. profetas, Isaías, Jeremias, o próprio Ezequiel, você vê que o lance da comunhão com Deus estaria centrado na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Né? A cidade atrairia para si povos de toda língua, raça, tribos e nações. Mas para adorar o quê? Adorar o Deus que está centrado no Monte Santo. Mas não de que existiria algo para além, na vida pós-morte, um paraíso a se alcançar, não é? Exato. Tanto é, ô, Juliano, que hoje, se você parar para analisar, a comunidade judaica, eu tenho ouvido bastante rabinos esses dias aí, já para pensar mesmo em estabelecer essa relação, os estudiosos ali da Torá mesmo, eles não têm uma resposta para esse vida pós-morte, né? Alguns acreditam em reencarnação, por exemplo, outros acreditam sim em céu e inferno. Então é um pensamento muito diverso, né? Assim, para o estudioso da Torá. Então, até as influências que eu acredito que o zoroastrismo ele teve ali no povo judaico é muito mais assim nessa relação do pessoal, da população em geral, assim, um transmitindo para o outro oralmente, do que de fato numa institucionalização de pensamento, né? Então, dentro do cristianismo também, a gente muitas vezes, né, voltando a falar aqui o que a gente comentou no início, a gente tem o costume, né, de achar que a nossa religião é intacta, nunca sofreu influência de mais ninguém. Não aconteceu. Sendo que, na verdade, é o oposto disso, né? E até de um ponto de vista cristão, se você observa, você consegue ver uma revelação gradativa de Deus para com a humanidade. E você estava falando um pouco da vida pós-morte, se você pega lá Abraão, por exemplo, diferente do pensamento zoroastro, o que na Bíblia fala em Hebreus? Que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, né? Não tinha essa relação De não foi troca, né? Uma relação de porque ele fez troca. boas obras, pô, o cara ia matar o filho dele, justiça, né? Sim, então eu estava falando aqui, Abraão ali, embora fez coisas consideradas grandiosas por Deus, isso não foi aí considerado moeda de troca, né? Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Já o discurso que a gente encontra mais para frente, né, dá uma valorização também nas boas obras, né? Na própria Bíblia você É a pega relação que a gente pega da meritocracia, né? Que começa a surgir. isso, exatamente. Começa a aparecer ali por exemplo, livro de Tiago, é um exemplo, né? Fala assim, a fé sem obras é morta.
né? A fé sem obras não quer dizer nada. Se você não produz, quer dizer que você não crê, né? Essa que é a mensagem ali que ele traz. Então, isso aí, eu posso dizer, é antes do zoroastrismo e depois do zoroastrismo. Muda bastante aí as condições de pensamento. E de forma alguma isso quer dizer que o cristianismo, ou o judaísmo, ou o islamismo, ou o zoroastrismo estão certos ou errados. Mas existem muitas semelhanças que, se nós observarmos ali, tem uma construção de pensamento, né? É, uma vez eu estava conversando com você, até, eu comentei que uma das coisas que a teologia hoje às vezes ignora é esse contexto histórico-cultural, né? Que tem muito a nos ensinar. Eu, por exemplo, tenho para mim que o livro de Jó foi escrito ali, ó, 539 para frente, né? Sim. Enquanto muitas pessoas falam, não tem como saber. Tá, mas se você vai numa lógica de pensamento, você consegue perceber essas relações aí. Uma outra influência forte também, ô Gabriel, que existe do zoroastrismo dentro do contexto judaico, e que vai mudar essa perspectiva também é relacionada à alma, né? Como que o judeu entendia a alma antes do exílio, né? Desde Gênesis, de como que se torna a alma Sim, vivente, e como que o judaísmo vai identificar a perspectiva da alma, né? Daquilo que a gente chama hoje de psique, né? Da alma enquanto volição, enquanto expressão, sede de emoções e sentimentos, e vai ser isso pós-exílio e vai influenciar radicalmente também o pensamento cristão relacionado à alma, que posteriormente, a gente pode até comentar depois, sofre influência da filosofia grega, helênica, né? perfeito. Inclusive como Sim, continuidade também do próprio zoroastrismo, que vai se transformar depois no maniqueísmo, né, no século III, né, a partir de um sim, profeta chamado Mene, e aí que vai influenciar Agostinho, por exemplo, que vai ser um dos patriarcas da teologia cristã. Mas aí a gente chega lá já, não vamos para lá ainda, vamos ficar aqui ainda nesse contexto intermediário, que é o contexto dessa perspectiva da alma, né? Como que os judeus viam a alma antes, né? A alma ela é eterna, a alma ela tem uma existência anterior ao corpo e, portanto, ela precede o corpo e também ela tem uma existência posterior ao corpo. Como que os judeus compreendiam a alma antes do exílio e como que a alma passa a ser vista pós-exílio, após essa influência persa? muito bem. Até depois vale um estudo de mitologia comparada aí entre gregos e zoroastras, porque os dois aí entram num pensamento parecido, né? Quem Sim, será que influenciou quem nessa situação aí? Mas o judeu, em geral, ele vê o ser humano como um ser holístico, né? Um ser integral. Tanto é que você, no original hebraico, lá no livro de Gênesis, fala que Deus formou o homem uma alma, e não que Deus lhe deu uma alma, né? Então, o nefesh, né, no hebraico antigo, está fazendo uma referência ao ser integralmente aí, né? é uma Corpo e junção, né? alma. Exato. Então não tem essa separação aí no judaísmo antigo. Tanto é, Posso ler esse texto? pode, com certeza. Olha lá, o texto aqui em Gênesis capítulo 2, verso número 7, quando vai narrar a criação do homem, e aí quando a gente fala de Gênesis, a gente está pensando na perspectiva do judaísmo antigo, ele fala assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, então, primeiro, pó da terra, e Sim, soprou nas suas narinas fôlego de vida. Então tem duas coisas, né, que a gente chama de espírito, né? Corpo do pó e fôlego de vida. E fala que a partir dali, a partir de Deus ter soprado o fôlego de vida no corpo, o homem foi feito alma vivente. Então a exato, alma vivente, a alma consciente, a alma racional, ela é a junção do fôlego de vida e do corpo, certo? exato. Que até, se você faz uma leitura zoroastrística do livro de Daniel a respeito disso, Daniel 12:2, o Peraí. pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Pessoal, vai Então, encerrar agora o nosso bate-papo, a gente volta. Pedir a todos que estão nos assistindo retornar também. Esperar o Gabriel aceitar. aí
Aí, eu esqueci de Voltei. falar, eu sempre falo quando tá faltando às vezes 30 segundos, um minuto. O Instagram ele tem um período de tempo de 50 minutos, 55 minutos de live, né? De Já transmissão, passou depois isso, né? ele corta. Já passou já, praticamente quase Oh, que uma hora, beleza. já foi. Então ele acaba cortando. E aí a gente, quando não consegue fazer isso tudo num bloco só de 50 minutos, a gente retorna para retomar o conteúdo. Sim, Então, eu vou retomar a leitura que foi feita na certo. outra sessão para a gente poder explicar isso. Porque isso é importante a gente saber que dentro do contexto judaico, o homem esse ser que você chamou de um ser holístico, né? Sim, Unificado, ele é unificado a partir dessas três partes: corpo, espírito e alma. A alma, ela não existe na perspectiva judaica antes do corpo, não é? Porque essa é uma perspectiva até exatamente. também não só zoroastrista, mas também grega, né? Então você tem, de uma Exatamente. certa forma, um corpo, você tem um espírito, que é o fôlego de vida, e a partir da junção desses dois é que se transforma a alma vivente, não é? Essa é a proposta do Sim. judaísmo. Daí agora passar para você continuar o seu raciocínio a partir dessa leitura do texto de Gênesis 2, verso de número 7. Beleza. Então, é o seguinte, o ser humano aí, visto como ser integral, vai influenciar basicamente em toda a estrutura de pensamento pós-morte, né? Então, por exemplo, se o homem não possui uma alma imortal, a gente não sabe o que vai acontecer depois da morte, né? Que é ali o que a gente estava conversando do judaísmo. Então, ele não sabe definir o que vai acontecer. Por quê? Porque ele vê o ser humano ali com um corpo, alma, em que um não sobrevive sem o outro. Agora você pega já, por exemplo, no livro de Daniel, né, que está ali pós-cativeiro, né, dentro do contexto e depois também, e vai falar coisas como uns ressuscitarão para a vida eterna, né, Olam, no hebraico, quer dizer para a era do porvir, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Isso é a primeira vez ali que está sendo pregado aos judeus. Antes disso, você não tinha essa ideia, era só o Sheol, a sepultura, né? A ideia do Geena, o Vale do Inon, né? Ela é bem posterior. Você tem Isaías 45, por exemplo, de 1 a 4, que está ali mostrando Ciro como um ungido do Senhor, um Sim. estrangeiro ali do povo de Israel, em que vai estar. Até que eu conversei com você, falei, mano, você acha que Isaías teve um escritor só? Porque quando é falado de Ciro ali, né? Você pensa que tem uma distância de mais ou menos 200 anos para o cativeiro do Império Assírio para o Babilônico, né? Então, quando é falado, por exemplo, que eu ungi a Ciro como alguém, você vê ali o próprio Yahvé dos judeus colocando uma importância, algo que nunca aconteceu antes também, em alguém de outra civilização, em alguém de outro contexto, né? E aí já fica um adendo, né, para quem acha que não pode ter influência nenhuma de outro lugar. O próprio Deus reconheceu ali Ciro como sendo ungido. O próprio apóstolo Paulo lá com o Deus desconhecido, né, em Em Atenas, Atos. usa ele ali para em Atos, usa ele ali para apresentar, né, o Deus que ele acredita. Então, nossa, eu comecei a falar tanto que eu nem sei do que eu estava falando mais. Viu? Acontece isso comigo também. Essa é a vida de professor. É, mas interessante quando a gente fala, por exemplo, na perspectiva judaica, a alma ela não é eterna. Porque existem textos bíblicos que falam que a alma que pecar, essa morrerá. Né? Ezequiel também, E isso, inclusive. então, ou seja, não tem uma perspectiva pré-existente da alma e pós-existente, né? Após essa nossa vida, né? A alma não existe pré-vida e nem pós-vida. Existe a chance dessa alma vir a perecer. Aí a ideia de perecimento, né? Que Jesus vai falar lá na frente. Uma outra coisa interessante também, para além da alma, ô Gabriel, é essa perspectiva, né? Até para a gente poder direcionar já caminhando mais para o final, para a gente essa perspectiva de que no contexto de Jesus, por exemplo,
você vê ele lidando com os demônios, e é interessante para quem não conhece um pouco dos textos bíblicos, né? Você, por exemplo, lá no livro de Salmos, o Salmo de número 115, você vai ter o salmista falando, olha, aqueles que servem a ídolos servem a nada, porque os ídolos têm ouvido, mas não ouvem, têm cego, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não andam, né? E todos aqueles que o adoram tornam-se semelhantes a eles. Eu lembro que teve um estudo bíblico que eu fiz na igreja que eu explanei bem esse lance de tornar-se semelhante. Porque aquilo que era um ídolo no Velho Testamento, na cultura judaica, no contexto do neotestamentário, né, você vai ter a transformação desse ídolo no processo de demonização. Né? Então, o povo ele passa a ser tão tomado pelo ídolo que ele cumpre aquilo que foi dito pelo salmista, ele torna-se igual ao ídolo. Se o ídolo não tem boca, mas não fala, o ser humano, que tornou-se igual em razão do pecado, ele também tem boca, mas não fala, ele torna-se mudo. Se o ídolo tem ouvido, mas não ouve, o ser humano torna-se surdo. Né? Por isso que Jesus precisa ir lá e tocar na língua, né? E falar, efatá, fale, né? Tocar no ouvido, né? Coloca saliva e toca no ouvido para destapar o ouvido, ele toca nos olhos para poder fazer com que as pessoas vejam, porque o ídolo tem olho, mas não vê. Então as pessoas tornam-se iguais aos ídolos. Então você vê esse processo de encarnação, e Jesus, na verdade, ele está falando o que ali no livro do Novo Testamento? Se em Gênesis, na criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o pecado transforma o homem num não é Deus, nem a semelhança do Altíssimo, que é um ídolo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Então, essa perspectiva no Novo Testamento, em Jesus, você também não vê Jesus tomando esse pressuposto persa. Jesus, por exemplo, não fala de paraíso. Você lê os 4 evangelhos, você não tem paraíso. Ou tem paraíso? Exatamente. Com exceção daquela passagem da cruz. Sim. Eu vou pegar esse gancho aí que você estava falando e comentar de um texto que eu me lembrei, por exemplo, e se você, para mim, tá? Isso é uma interpretação minha, você pega 1 Samuel 28, né? E teria ali Samuel, segundo o texto ali, voltado para falar uma profecia ali para Saul, né? Aquilo, teologicamente, eu não entendo o que seria Samuel, tá? Por causa de uma série de problemas ali, a profecia não se cumpriu, Deus reprovava nessa prática, etc. Então, Deus não responderia por ali. E é interessante não aparecer a figura de demônios ou de Satanás naquele texto. Por que será que não aparece? Porque até então o judeu não tinha tido contato com a religião persa, com o zoroastrismo. Né? Então fala o quê? Eu vejo deuses que sobem da terra. A pitonisa de Endor fala, né? Então, esses textos, né? E assim, se a gente traça um paralelo e começa a enxergá-los aí mais longe, a partir de uma sistemática bíblica, a gente percebe o quanto teve um papel aí fundamental na visão judaica e posteriormente também na visão cristã, né? Porque nós nascemos do judaísmo, né? Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, e já após aí esse momento do exílio, em que existia ali uma dualidade mais presente dentro do pensamento da época. Ô Gabriel, quais são as influências que a gente pode identificar dessa influência, dessa perspectiva do zoroastrismo, que influenciou fortemente o judaísmo pós-exílio, mas que o judaísmo trouxe isso naquele período que a gente chama do período neotestamentário, que é o período de Jesus, que vai reverberar no período cristão, né? Antes de a gente falar do período cristão, como que foi o processo de passagem do zoroastrismo? Embora ele tenha hoje ainda uma perspectiva de existência, como você bem disse, mas a doutrina do zoroastrismo vai se transformar posteriormente no mitraísmo, certo? Que vai ser precisamente fortemente construído na figura do deus Mitra, que é o principal ajudante, né? Isso, ajudante do Hormuz, que é um dos deuses chamados de Deus Altíssimo, né? Das maiores autoridades da religião persa.
E do mitraísmo é que vai derivar o maniqueísmo, a partir principalmente é um movimento fundado por um sacerdote de origem de Ecbátana chamado Mani, que vai surgir aí o maniqueísmo, no século III. Ele é um pensador persa que vai beber muito nessa fonte do zoroastrismo, cuja filosofia vai ser relida no século IV pelo Santo Agostinho, né? Posteriormente chamado de Bispo Agostinho de Hipona. Mas Agostinho ele se converte ao maniqueísmo, que faz toda essa releitura do bem e mal, das forças dos opostos, o equilíbrio cósmico se estabelece a partir dessas forças, né, de oposição, bem e mal, e que vai ser tema de discussão do Agostinho no cristianismo, quando ele se converte ao cristianismo, a respeito dessa tensão entre se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe o mal? Né? Que é o problema do mal. Né? Ele vai filosofar em cima Exato. disso. E aí vai vir as discussões dele com Pelágio acerca de livre-arbítrio, por exemplo, né? Então, só para a gente fazer essa ponte aí, vamos lá. Quando nasce o zoroastrismo, né? A gente está pensando aí na vida do profeta Zoroastra entre 1700 e 1000 a.C., e o que vai acontecer? Eu acredito que devido a tentar aí como eu posso dizer, angariar bastante gente para a religião, né? Trazer muitas pessoas, ele precisava fazer uma ponte, né? Então, assim, na revelação zoroástrica, quando ele começa a pregar isso, não é aceito lá na região que ele vive, na região indo-ariana, né? Indo-iraniana. Aí ele vai para uma cidade, onde hoje é o Afeganistão, e encontra um rei lá que aceita suas ideias. Para fazer essa ponte de um povo extremamente politeísta, que acredita em vários deuses, para uma religião monoteísta com Deus Supremo, é necessário eu trazer elos de identificação. Então, quem que é uma divindade, mas não é tão poderoso assim? Mitra. Aí aparece lá como um serviçal, né, de Ahura Mazda. Depois, com o tempo, Mitra ele continua presente no contexto aí da Mesopotâmia, como uma figura importante, um deus. E quando ele chega, já estou ultrapassando milhares de anos aqui, quando ele chega no Império Romano, ele começa ali a ser visto, como no zoroastrismo ele era um deus aí que cuidava dos guerreiros, que cuidava aí dessas questões, ele começa a ser bem visto pelos soldados romanos. Tem todo aquele projeto expansionista de dominação do mar Mediterrâneo, né? Então, Mares Nostros. Mare Nostrum, exato. Então, ele vai influenciar todo o Império, porque boa parte militar do Império Romano vai começar a adorar o deus Mitra. E o deus Mitra, ele vai, inclusive ali, uma das datas, né, importantes para o deus Mitra é 25 de dezembro. E aí depois no cristianismo... Vai E adotar. depois, no cristianismo institucionalizado, ele adota como sendo o nascimento de Cristo, mesmo as pessoas sabendo que provavelmente não foi nessa época. Então, eu encontro elos de ligação que as pessoas procuram para migrar de uma religião para outra, né? Então, para sair lá do hinduísmo, ele trouxe o Mitra junto. Tem um Deus Supremo, mas tem o Deus Mitra. Para migrar, então, para uma religião cristã depois no Império Romano, vamos colocar a data de aniversário de Jesus aí na festa que era feita para Mitra. Então você vai encontrando aí essa ligação, né, que eles vão fazendo, esse relacionar aí datas para deuses, histórias, para conquistar mais fiéis mesmo, em meu modo de ver. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu estava falando também sobre a influência, né, do maniqueísmo, quando que ele traz do mitraísmo, você tem aí um forte adepto do mitraísmo, que é Mani, que vai criar uma nova forma de adorar o rei, o deus Mitra, e vai propor uma nova releitura do zoroastrismo, fazendo a proposta que ficou conhecida posteriormente de maniqueísmo. Exato. Que se a gente retomar aqui o assunto, é absolutamente igual às ideias zoroastras, né?
que é o conflito entre o bem e o mal, e o que você conseguir ali manter mais aceso no seu coração é o que vai predominar, né? Então, como você bem falou aí, e eu comentei antes, eu acho que cabe daí um estudo maior sobre as influências do zoroastrismo no pensamento grego ou vice-versa, né? Você tem alguns textos compilados do profeta Zoroastro, que é o Avesta, né? As gatas, que datam aí de muito tempo atrás, tá? Século VI antes de Cristo, e você tem manuscritos posteriores, tá? Que foram fabricados aí no segundo e terceiro século. Então, para não ser injusto, né? Cabe o estudo aí sobre quem influenciou quem, o grego ou o zoroastrismo e vice-versa. Mas Agostinho ele vai sim beber dessas fontes, né? E ele vai idealizar ali como que tem que ser feito, né, esse combate aí do bem contra o mal. Então, eu acho que cabe um estudo maior para a gente Abordar entender essa essa questão. questão do maniqueísmo. É. Eu havia abordado há algum tempo atrás, só para a gente fechar essa parte aí e caminhar para o final do nosso bate-papo, Certo. a perspectiva do paraíso, você não vê na narrativa de apresentação do reino de Deus nas palavras de Jesus, né? Você vai ter Jesus falando, olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é manifesto, o reino de Deus chegou, ele se estabeleceu, né? Alguns estudiosos, eu já li isso já, falam que aquela narrativa de Jesus na crucificação de hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, alguns falam que foi acrescentada posteriormente. Então, tudo isso que envolve essa perspectiva religiosa entre bem e mal, paraíso e inferno, céu e inferno, tem uma discussão, né, porque eles começam a comparar como que estava sendo feito a narrativa literária do texto, né, Jesus vem falando acerca do reino, vem falando do reino, o reino é chegado, né, chegará o tempo em que vocês serão plenos em Deus, então nós seremos um, eu em vós, vós em mim, nós em Deus, Deus em nós. Ou seja, essa ideia de plenificação do ser humano, essa total relação de unificação que se perdeu no Éden. Quando você vê o Apocalipse, você vê justamente essa perspectiva de que ali a vitória do cordeiro, né, não é a vitória do leão da tribo de Judá em Apocalipse, né, o leão ele é apresentado uma vez como leão, mas quem é o grande personagem do Apocalipse é o cordeiro, né, é a lógica do cordeiro. Não tem como dissociar o cristianismo dessas perspectivas simbólicas que estão presentes no judaísmo, porque isso faz todo sentido do que significa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, no Apocalipse, você vê também essa perspectiva de que a relação com Deus e a vitória daqueles que é falado no Apocalipse, né, as 7 cartas, ao que vencer, não necessariamente na leitura diz respeito a algo que vai acontecer no futuro, ou como se você fosse para um outro plano, né? Tem essa influência dessa perspectiva de um paraíso, de um mundo, porque é que a gente está falando do mundo pós-vida, onde a nossa alma vai ser salva, a nossa alma vai se estabelecer, mas a nossa alma não existe se não tiver o corpo e o fôlego de vida, como diz o contexto de Gênesis, capítulo 2, né? Então, alguns falam, mas essa é a perspectiva da ressurreição, do revestimento do corpo. Não, beleza, mas em que plano que isso vai se dar? Por quê? Estou perguntando isso, né? Uma explicação até um pouco longa. Porque quando você pega os textos escritos de Paulo, a salvação, inclusive aquele que é proposto até no Apocalipse, a salvação do ser humano é ser transformado à imagem do Cristo. Exatamente. Não é? Essa é a perspectiva que Paulo, inclusive, vai falar em Efésios, né? Vai falar, olha, a perspectiva da relação de Deus e a atuação do Espírito de Deus no homem é fazer com que todos cheguem não apenas à unidade da fé, mas ao conhecimento pleno do Filho de Deus, o homem perfeito, e chegar a alcançar a medida da estatura do varão perfeito, ou a estatura do completa de Cristo, ao pleno conhecimento, é o que ele vai dizer lá em Coríntios, por exemplo, quando ele afirma que agora nós vemos em parte, mas chegará o dia em que nós o conheceremos plenamente. Em Efésios também, capítulo 2, ele fala que nós já estamos em Cristo, né, assentados nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma perspectiva que entre a vida terrena e o paraíso, sem considerar essa influência persa? Então,
eu penso assim, quando nós agora tratamos dessa influência dentro de um contexto cristão, neotestamentário, né, que é o que que você perguntou agora, o que a gente pode perceber, eu acho, de influência é o contraste, né? Você, por exemplo, pega ali parábola do rico e o Lázaro, né? Você tem ali um homem rico, né, condenado ao inferno, o inferno descrito como agonizante, terrível, né, em que ele suplica não, porque ele continua com a atitude errada ali, né, ele fala, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e molhar a minha boca. Até no inferno o camarada lá Quer achando mandar. que quer mandar alguma coisa, né? E aí depois ele dá outra ordem ainda e manda ele falar lá com os vivos e falando com eles, eles vão acreditar, né? E você tem lá representado também o seio de Abraão, né? Que seria segundo alguns, um local intermediário ali para o céu posterior, ou uma metáfora ali do próprio céu, né? E se você olha, por exemplo, nessa parábola, eu peguei ela para falar disso porque eu acho que fica bem visível, né? Se você olha ela de um ponto de vista cristão, judeu, zoroastro, o que for, é um negócio inconcebível, um negócio horrível, né? Como que o céu vai ser ali se está vendo tudo que está acontecendo no inferno e o inferno vê tudo que está acontecendo no céu, né? Então, essa dualidade aí, representada na parábola, é uma mensagem que Jesus queria passar, né? Qual que é essa mensagem? Foi para lá, segundo o ponto de vista de Jesus, não tem outra chance. É o que a chance acabou. E quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. Quase falei igual a Dilma agora, de lá para cá, de lá para lá. Mas tem essa dualidade presente. Agora, de um ponto de vista bíblico, quando a gente olha essa questão do paraíso e do inferno, o inferno você vê ele sendo retratado como um lugar de condenação, sim, né? O lixão de Jerusalém, Guiena, o Vale de Inom, onde era jogado, por isso as referências, né? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, porque ali que era queimado todo o lixo, né? Então você vê ali uma condenação presente. E com relação ao paraíso, o que a gente tem de mais próximo para entender o que seria o paraíso cristão, né? Pensando aí naquilo que você tinha comentado, você tem em 1 Coríntios 15. O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade e o que é mortal, ou seja, o corpo, ele é mortal, a essência inteira ali, o corpo, alma, espírito, isso é mortal, será revestido de imortalidade. E aí daria a ideia, né, de uma vida eterna ao lado do Criador. Bem como você pode observar em 1 Timóteo 6 também, que fala, Deus, só Ele possui a imortalidade, aquele que habita na luz inacessível. Ou seja, tem representado ali uma ideia de imortalidade, de um céu eterno, né? E o bem aí vencendo o mal. Porque no fim, você que está dando um estudo de Apocalipse aí, a morte, o inferno, será tragado e lançado no lago de fogo, que simboliza aí a extinção de tudo. Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, você pode se responder aí. Eu posso me responder. Você pode se responder. É interessante a gente pôr dessa questão, caminhando já para o final do nosso bate-papo, porque existe não apenas a influência persa na religião judaica e uma herança, né, dessa influência judaica no pensamento cristão, mas o pensamento cristão, principalmente a teologia sistematizada a partir do século IV e V, que começa a beber muito na fonte da filosofia grega a partir daí, né? E não mais grega, mas especificamente mais filosofia helênica, né? A partir de Plotino, Sim. né? Então você tem uma releitura da filosofia, da perspectiva, inclusive da eternidade, né?
platônica acerca de uma alma eterna, separação de dois mundos, o mundo de cima perfeito, o mundo eterno, o mundo imaterial, o mundo das ideias, das Sim, essências, e a nossa alma correspondendo a uma essência bela, perfeita, que quando está no corpo é submetido à natureza da carne, tudo aquilo que considera como volúpia, vontade, impulso, pulsões que fazem parte do nosso corpo, que também é uma perspectiva do zoroastrismo, né, de que o corpo humano, a sim. natureza humana é que tende, né, aquela perspectiva de uma vida profana. Até porque o zoroastrismo também eles propunham que o homem tinha duas almas, né, uma alma divina e uma alma carnal, né, e o objetivo era com que a alma divina pudesse envolver a alma carnal. E aí a gente retoma a discussão de Paulo, por exemplo, né? Entre o conflito entre o Espírito de Deus, né, sobre o Sim. nosso espírito. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que É, eu quero, esse eu não consigo, não consigo né? fazer Quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte, e quando eu isso. penso que sou forte, sou... Então tem essa perspectiva, né, de que aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção, os que semeiam no espírito colhem do espírito também bênçãos para a vida eterna. Então tem essa influência que é uma influência que existe num contexto da religião daquele período. Né? Por isso que quando a Sim, gente foca em Jesus, eu volto a repetir, né, a necessidade de que nós venhamos retornar ao Evangelho, a Jesus, e sair, tentar limpar o máximo, né, falando agora do pensamento cristão, limpar ao máximo o cristianismo, aquilo que a gente conhece como Evangelho, dessas influências filosóficas, né, gregas, sim, essas perspectivas históricas que foram, de uma certa forma, ganhando corpo no contexto da igreja, construído e sistematizando o culto e a fé para além do que o Evangelho propõe, e que nós pudéssemos retornar ao Evangelho. Nós temos o Evangelho na mão, por exato. que o Evangelho não nos é suficiente à maneira com que Jesus expôs? Né? Porque a gente tem que trazer à tona toda uma tradição e que muitas vezes, sem perceber, nós trazemos essa tradição, colocamos essa tradição num pedestal superior e diminuímos a importância da simplicidade do Evangelho. Não sei se você Exatamente. percebe também esse movimento. Inclusive, eu gostaria até de dizer mais a respeito disso. Eu, como cristão, crendo em Jesus Cristo e crendo que não há salvação fora dele, não posso limitá-lo a uma religião, a uma denominação, a um sistema religioso. Quem sou eu para falar aonde Jesus Cristo pode se revelar e pode manifestar sua graça para outras pessoas? Quem sou eu para falar que Jesus Cristo não pode se revelar para um indivíduo no coração dele, numa tribo na Polinésia que tem uma religião totalmente diferente? Nós não podemos fazer isso. Às vezes, com a tradição da própria religião, seja ela qual for, a gente limita o poder do nosso Deus, né? A gente limita o poder daquilo que a gente crê. Então, assim, esse limpamento, não sei se existe essa palavra, que você Está falou criando aí agora. acerca, neologismo, né? Uma Essa definição limpeza, gabrielística. isso, você criou um também agora. Essa limpeza, né, da figura de Jesus, esvaziar de tradições cristãs, ela é muito importante, porque a gente consegue ver o que ele ensinou e que a mensagem do evangelho ela é muito simples, né? É você crer em Cristo e os dois mandamentos maiores, que inclusive aparecem no zoroastrismo também, acredita? É, Age para com o próximo como você gostaria que agissem com você, Zoroastra falou. E Jesus ele vai trazer, em suma, aí, os dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. e Né? Paulo vai fazer essa Então, releitura posterior, né? sim. Então, quando você olha aí o judaísmo falando assim, ó, olha, você tem que ser uma pessoa boa. O cristianismo fala, você tem que ser uma pessoa boa. O zoroastrismo fala, você tem que ser uma pessoa boa. Por que a gente fica discutindo essas questões? A gente precisa ser uma pessoa boa, amar ao próximo, né? E isso com certeza aí nos será recompensado de alguma maneira, né?
Dentro do cristianismo, não estou falando aqui uma alusão à salvação por obras, mas de uma obra como consequência da fé professada, né? Que é o que a Bíblia ensina, inclusive em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que Para que ninguém ninguém se se glorie. glorie, né? Isso. Então acho que é por aí, mano. Valeu. Só recordar, porque a gente está encerrando, de que a nossa proposta do bate-papo não é uma proposta teológica, nós estamos fazendo uma análise histórica comparativa das influências da religião persa e a sua história de construção dentro do contexto histórico do judaísmo e que a gente percebe nos textos e na tradição judaica, certo? Só para a gente deixar registrado de que nós não estamos Isso. fazendo nenhum tratado teológico aqui, né? Exatamente. E uma coisa interessante também de que nós não estamos diminuindo a importância do Evangelho de Jesus e nem da igreja. É que a igreja historicamente foi construída com uma supremacia de importância no ambiente, né? Alguns falam, por exemplo, chegaram a falar que se você não tem a igreja por mãe, você não pode ter Deus por pai, né? Então veja, e aí você fala da igreja, você pensa assim, não, a igreja é a igreja universal, né? Como corpo de Cristo, não, a igreja local, institucionalizada. Então você fica meio assustado com essas coisas, né? Mas o evangelho é importante, o cristianismo é fundamental, e ela é linda a sua história narrativa, né? Mas no entanto, a nossa proposta foi dialogar a respeito dessas influências que existiam dentro do contexto persa, a partir do período do exílio e pós-exílio, como que a gente pode identificar muito dos elementos que estão presentes na cultura judaica, que estão presentes no zoroastrismo e que surgem na cultura judaica pós-exílio. Você não identifica essas questões no contexto e nos escritos pré-exílico, né? Tem um nosso amigo aqui, Mr. Martins Mateus. Oliveira, Matheus, perguntando se pode perguntar. É. Pode fazer pergunta, meu amigo. Pode fazer. Pode colocar a tua Pergunta pergunta aí, aí que a mano. gente já. O Gabriel responde. O Juliano responde melhor. Mas Mas esse tema é importante a gente trabalhar sobre a influência das religiões. Quem sabe a gente pode depois discutir um pouco sobre a influência do pensamento grego na filosofia cristã, né? Vamos lá, nosso amigo colocou a pergunta aqui. É possível pontuar onde a influência do zoroastrismo passou a ser prejudicial ao cristianismo atual? Ou essa influência foi sempre positiva para ilustrar ou até mesmo explicar as escrituras? Vai lá, Gabriel. muito bem. Então, sobre isso, eu penso o seguinte, né? Quando a gente começou aqui a live, até a gente comentou que a ideia, né, não é fazer um julgamento de valor se isso seria bom ou ruim de algum modo aqui para as religiões. O que a gente pode pensar é que as influências, né, e a construção aí do pensamento do zoroastrismo, ele vai é, ser construído ao longo do tempo de um modo, né? Se você está pensando de um ponto de vista cristão, de um modo que pode até ser uma revelação gradativa, né? Do que Deus quer ensinar aí ao seu povo através da história também, né? Agora, pensando de um ponto de vista doutrinário, eu não ouso dizer, tá? Embora alguns colegas historiadores o façam, né, eu não diria para você que o zoroastrismo influenciou de modo institucional o judaísmo ou de modo institucional o cristianismo. Eu diria que ele influenciou o pensamento das pessoas, e esse pensamento, esses pontos de vistas foram sendo vistos, né, ao longo da história, em alguns textos aqui mencionados, né, e isso vai não combate, por exemplo, uma ideia de inspiração divina das escrituras, tá? Isso que nem eu falei, de repente é um ponto crucial que às vezes a gente não entende sobre a revelação divina no decorrer da história, né? É que nem eu estava falando com o Juliano agora há pouco. Quem somos nós para dizer que a verdade ela pode ser revelada só a partir de um pensamento, de um ponto de vista, de uma pessoa, de uma denominação? Não. O Cristo, né? O Eterno, o Logos, aquele que foi crucificado antes da fundação do mundo,
ele pode se revelar a quem ele quiser, quando ele quiser e da forma que ele quiser. Eu acho que isso que a gente está falando hoje é um processo histórico, né, que foi aí influenciando. Se isso é bom ou ruim, eu não diria bom ou ruim, eu diria natural, né? É uma coisa que vai acontecendo, que vai sendo construída. Certo? Não sei se respondi, mas eu penso que é por aí. E também vale pensar, se a gente colocar no nosso pensamento hoje, né, o quanto que, na medida em que a gente estuda, inclusive outras filosofias, outras religiões, e na medida com que nós temos experiência com a literatura proposta, as discussões divergentes que surgem, o quanto que essas divergências, opiniões, cosmovisão, visão de mundo vão também influenciando o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para o evangelho, o discernimento de Deus, o discernimento da relação e da vida humana a partir de uma influência religiosa. Então, essas influências históricas, elas são importantes para a construção do ser humano e, como o Gabriel bem disse, a construção do pensamento do ser humano, né? O objetivo do Evangelho, Paulo vai falar que o objetivo do Evangelho é nos formar a imagem de Cristo, né? Então, na medida em que eu estudo e me debruço ao Evangelho, a tendência é que eu me transforme à imagem de Cristo. E, inclusive, volto a repetir, nós lemos lá o texto de Efésios, que Paulo vai falar que isso é, de certa forma, uma perspectiva, inclusive, de salvação, né? Para o homem, para a vida humana. Mas essas influências foram influências que permitiram, como o Gabriel bem disse, a possibilidade de construção, de compreensão daquilo que Deus queria revelar ao ser humano e que foram sendo agregadas na perspectiva judaica, posteriormente sendo agregadas à perspectiva do próprio cristianismo, mas que não diminuem, né, não depreciam a importância dessas influências para aquilo que Deus queria revelar, se essa fosse a intenção de Deus em utilizar desses mecanismos para também se revelar, ou ir, né, quando a gente pega a perspectiva da revelação divina, de Gênesis até o contexto que Paulo vai chamar a plenitude dos tempos, né, você vê a revelação gradativa de um Deus que é visto inicialmente como assimilado aos demais deuses geográficos, deuses da terra, da natureza, e que começa a fazer a diferença quanto à narrativa dele na história humana passa a ter uma certa coerência histórica. O mesmo Deus que falou com Abraão, fazendo as mesmas promessas, se revelando da mesma forma, utilizando as mesmas palavras, o mesmo termo, também vai ser ouvido por Isaac, o mesmo Deus que vai ser ouvido por Jacó, é o mesmo Deus que vai ser ouvido por José, é o mesmo Deus que vai ser ouvido por Moisés. Então, existe uma coerência histórica de revelação, né? Então, Sim. no meio dessa pluralidade religiosa que eles viviam na antiguidade, você tem uma progressão histórica de revelação de Deus, e isso vai abrindo a mente humana para uma percepção de Deus, né? Eu falo sempre isso nos estudos. Quando você lê os profetas, por exemplo, você tem ali nos profetas a perspectiva do cotidiano da vida judaica, né? O que Deus identifica no cotidiano na vida do seu povo. Então, desse contexto, você percebe a maneira com que esse povo vai construindo a imagem desse Deus, né? Na medida que eu me relaciono com Deus, eu vou construindo essa imagem desse Deus com o qual eu me relaciono. Não necessariamente esse Deus que eu me relaciono é como eu entendo, né? E esse que é o lance da teologia, né? Nós tentamos sistematizar Deus para compreender Deus, mas não que necessariamente o Deus que eu entendo e compreendo seja o que Deus é, que Deus corresponda ao meu entendimento de Deus, seja o entendimento teológico arminianista, calvinista, reformado, pentecostal, né? Porque cada dessas linhas tradições teológicas tem uma visão de um Deus, né? Você pegar, por exemplo, neopentecostalismo, pentecostalismo, tradição reformada, tradição das igrejas históricas, metodista, anglicana, você tem uma diferença aí de perspectiva, inclusive da leitura do próprio Evangelho, de detalhes. Conversava a semana passada com o meu primo, o pastor Adriano Chagas, acerca das perspectivas acerca do cálice, da Eucaristia, né? Então, essas influências e compreensões são históricas. E por isso, nosso amigo Mateus, você falou, né? Mateus. Por isso eu também concordo com o Gabriel que o zoroastrismo teve, de uma certa forma, uma forte influência para a compreensão do que foi
não só o pensamento judaico, mas para a revelação de Deus para o povo judaico, e posteriormente também exerceram uma certa influência no contexto neotestamentário. Se a gente pensar esse conflito de bem e mal que está presente não só em Paulo, vai estar fortemente, né, na igreja patrística, né, a partir de Agostinho, né, com Agostinho, Santo Ambrósio, Abelardo, tem vários ali pais da igreja que são pessoas que falam muito e abordam a partir dessa perspectiva. Pode falar, Gabi. Juliano, só uma coisa também que é importante que você falou, é interessante a gente diferenciar que, por exemplo, cristianismo é uma coisa, pensamento cristão é outra. Se você perguntar para o Juliano aí, que é um mestre das escrituras, ele sabe manusear bem e falar para você aí o pensamento cristão. Agora, se você pergunta para alguém, de repente, que professa a fé, mas ainda não teve a oportunidade de estudá-la a fundo, às vezes a visão é totalmente diferente, né? Tanto é que você pega o cristianismo aí, se eu não me engano, são mais de 26 mil denominações diferentes, né? Isso quer dizer o quê? Que a revelação aí foi de alguma forma prejudicial, ou foi boa, ou foi ruim? Não, quer dizer que o pensamento das pessoas foi sendo construído historicamente, antropologicamente, sociologicamente, dialeticamente, e isso vai influenciar na sua visão de mundo sobre as coisas, né? Então é que nem eu falei no início aqui, você pega um culto cristão, Bragança Paulista, aqui, Igreja Batista, que eu frequento, você pega um culto de uma igreja na Angola, é outro culto totalmente diferente, né? Então, a nossa relação, sei que o Juliano falou bem, como nós vemos, como nós enxergamos aí o Deus que nós adoramos, vai dizer muito acerca do que nós aprendemos historicamente, culturalmente sobre ele, né? Então, acho que é por aí. Certo, beleza. Gabriel, obrigado por esse tempo de bate-papo, viu? Eu que agradeço, Valeu, mano. Muito foi obrigado. bom. Quem sabe a gente marca uma próxima, a gente bate um papo para a gente discutir um outro tema que envolva essas perspectivas históricas também. Né? Você que é um amante da história, formado em história, pode trazer para a gente também bastante informações desse contexto. Quem sabe a gente possa fazer uma próxima aí da influência do pensamento grego, né? Dentro do pensamento cristão, Legal. por exemplo. Né? Essa Legal, ideia dá da pra fazer filosofia grega, né? O pensamento, quanto que a filosofia grega, a filosofia helênica, a ideia de destino, a ideia de vontade, natureza, influenciou também o pensamento cristão. Né? É um Pensando tema até que legal. o helenismo nada mais é do que a junção da cultura greco-romana com cultura oriental, né? Então é toda essa salada aí. Babilônica e persa, principalmente, né? Babilônica e Sim, persa. O sim. contexto da ascensão de Alexandre o Grande, quando ele domina a região da Babilônia, a Babilônia estava sob o domínio de Dario III, que era o rei persa, Isso. né? A Babilônia já Sim. estava nas mãos dos persas há muito tempo. Certo? Gabi, muito obrigado por esse tempo de bate-papo. Eu que Agradecer agradeço, a mano. todos vocês que estiveram com a gente aqui durante esse tempo, nos acompanhando nessa conversa. Deus abençoe vocês. Vale lembrar que nós temos amanhã um bate-papo também com o nosso amigo André Grossi, Marcos Grossi. Eles moram em Londres, na Inglaterra, e vão bater um papo com a gente a respeito de como que está o dia a dia na quarentena lá em Londres. Eles são da igreja Batista, Link Church. O pastor André é o pastor da igreja, o pastor local. Ele vai falar um pouco para a gente como que ele está lidando enquanto pastor, como que a comunidade local está trabalhando toda essa perspectiva do coronavírus, do isolamento, e como que a Inglaterra está trabalhando isso, né? Quem sabe a gente consegue um pouco de orientação e aprender um pouco com eles lá, como que eles estão trabalhando, e a gente poder trazer para os nossos dias. Quem sabe esses vídeos possam alcançar mais pessoas, não trazendo informação somente religiosa, mas também informação para o dia a dia da vida. Gabriel, muito obrigado, Deus abençoe. Se quiser fazer as Obrigadão, últimas mano. considerações, fica à vontade. Amanhã pede pro Mark e pro Matheus cantar, que eles cantam muito também. Mano, não, isso Viu? aí é sem De comentário. lei, Você né, viu mano? o vídeo que eu compartilhei dele hoje? Né, ele cantou a Sim. música no Monte Moriá, mano. Eu falei, cara, Bem legal. essa você vai ter que mandar amanhã ao vivo. Mas eu Sim. já falei com eles, já eles vão estar com o violão lá pra cantar pra gente também. Né? Maravilha. Mano, muito obrigado, viu? Só tenho a agradecer aí pela oportunidade.
no que depender de mim aí, quando você quiser conversar aí sobre algum tema, pode chamar, porque eu gosto bastante, né? Especialmente aí de idade antiga, né? Que é um tema que me chama muita atenção, justamente porque muita coisa foi construída ali. Sim, Então, sim. agradeço aí pela oportunidade e vamos marcar mais conversas com certeza. Especialmente na quarentena, né? Que a gente fica sem se ver, né, mano? Aí dá para É, trocar uma mano. ideia legal. E o pior é que quando a gente não tá dando aula, a gente tá preparando aula, né? Tá trabalhando. À É tarde. verdade. Você tá de manhã dando aula e à tarde tá trabalhando, preparando a aula pro dia seguinte, né? Ou preparando É formulários verdade. para fazer prova. Formulários, né? Gabriel, Deus Beleza, obrigadão, abençoe. viu? Valeu, viu, Deus cara? Até abençoe. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.